WACC. Decisão política de Dino assusta bancos e empresas. O comentário de William Wack caiu como dinamite no coração do sistema. O veterano jornalista, acostumado a ler os bastidores da política com precisão cirúrgica, revelou que a última decisão política de Flávio Dino não apenas gerou desconforto em Brasília. Ela provocou verdadeiro pânico nos bancos e nas grandes empresas. Não é exagero. Investidores, executivos e instituições financeiras enxergaram nesse gesto não apenas um sinal de instabilidade, mas a confirmação de que o Brasil... Mercados são mesmo nervosos, até por definição, voláteis. Os números, para cima ou para baixo, às vezes são apenas reflexo de coisas passageiras. Não parece ser o caso da reação de milhares de agentes econômicos que provocaram hoje queda na bolsa e subida no dólar, com destaque para o setor financeiro. Isso aconteceu depois de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, Flávio Dino, na tentativa de blindar um colega do STF, Alexandre de Moraes, atingido por sanções americanas. Flávio Dino colocou nacos importantes da economia brasileira entre o martelo e a bigorna, conforme a expressão utilizada por nossos parceiros de conteúdo no site do WW, a consultoria de risco Eurásia. É fácil de entender, milhares de agentes econômicos entenderam. Se bancos ou empresas brasileiras querem continuar tendo qualquer tipo de ligação com os Estados Unidos, e todas querem, têm de cumprir as leis de lá. Segundo o WACC, o problema não é uma decisão isolada, é o padrão. Dino vem acumulando atitudes políticas de alto risco e o mercado já percebeu que a bússola do governo está mais preocupada em proteger o STF e blindar Alexandre de Moraes do que em gerar previsibilidade. O recado é simples. Quando decisões judiciais e políticas são tomadas para agradar a conveniências de poder e não a critérios técnicos, o ambiente de negócios se destrói. Nos bastidores de bancos internacionais, reuniões emergenciais já discutem o cenário brasileiro. Executivos descrevem a postura de Dino como temerária e hostil ao capital. Empresas que planejavam expandir suas operações no país começam a revisar contratos, congelar investimentos e adiar projetos. O dólar reage, a bolsa sofre e a confiança evapora. WACC destacou que não há mercado que sobreviva sem previsibilidade. E Dino, com sua agenda política, está conseguindo produzir justamente o contrário. A grande ironia é que Flávio Dino tenta se projetar como um dos homens fortes do governo, alguém capaz de dialogar com os tribunais, com Lula e até com a imprensa internacional. Mas cada passo seu gera mais insegurança. Para o WACC, a decisão política recente escancarou essa contradição. Dino não transmite confiança, transmite medo. Medo de onde sua caneta pode chegar, medo de até onde ele pode manipular o sistema jurídico em favor de interesses específicos. O que significa aplicar as duras sanções contra Alexandre de Moraes. O que pode significar não prestar serviços aqui no Brasil para a pessoa sancionada, desrespeitando decisão do ministro Flávio Dino. Milhares de agentes econômicos enxergaram uma decisão política do Supremo com enorme potencial de tornar ainda pior a já precaríssima relação entre Brasil e Estados Unidos. Por decisão política, entende-se resposta do Supremo ao governo americano, o que um mínimo de sabedoria diplomática e institucionalidade recomendaria evitar, ou deixar para o executivo brasileiro. O quadro geral na crise entre os dois países é de rápida deterioração e clara possibilidade de perda de controle dos acontecimentos. É isto que os agentes econômicos viram na postura de Dino, em nome do Supremo. O efeito disso é devastador, porque quando os bancos começam a sentir o impacto, a engrenagem toda entra em colapso. O setor financeiro não tem fidelidade a governos, ele tem fidelidade ao lucro e à estabilidade. Se não encontra essas duas coisas,
procura outro destino. E é isso que está em jogo. O risco de ver capital internacional abandonando o Brasil, em um momento em que o país já enfrenta recessão, desemprego e descrédito político. Wack não poupou palavras. Decisão política que não dá segurança ao mercado não é decisão de governo, é recado de improviso. E improvisos têm custo, e custo alto. Essa frase ressoou entre analistas porque traduz exatamente o que se passa. Para o povo, pode parecer um detalhe distante. Mas para quem depende de crédito, emprego e crescimento, a fatura chega rápido. E não se trata apenas de bancos. Grandes empresas nacionais também estão alarmadas. Multinacionais que dependem de estabilidade regulatória temem que a postura do governo abra as portas para sanções internacionais, especialmente com a sombra da Lei Magnitsky pairando sobre ministros e juízes brasileiros. Alexandre de Moraes proibiu hoje Jair Bolsonaro de dar entrevistas. Bloqueou contas, PIX e bens do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, e intimou a defesa de Bolsonaro a explicar postagem com tornozeleira. O objetivo óbvio do STF, carregado por Moraes, é silenciar Bolsonaro e impedi-lo de ação política, embora não esteja ainda preso. De fato, o clã Bolsonaro encontrou no presidente dos Estados Unidos a ferramenta para combater o STF e tentar livrar o patriarca da cadeia. Não importa preço e consequências para o país. O governo brasileiro e a STF enxergam Bolsonaro como agente de uma potência estrangeira e seu desígnio de mandar na política doméstica brasileira, além de tratar de defender interesses econômicos pesados, como é o caso das Big Techs. Nessa parte da luta, a parte do lado econômico e comercial, seria de se esperar algum grau de racionalidade, que a política até aqui impediu. O governo brasileiro está sendo beneficiado pelo mesmo fenômeno registrado em outros países nos quais Trump interferiu em assuntos internos. Está ganhando popularidade e, por isso, se sentindo confortável na luta política. Acha o governo brasileiro que tem, via Moraes, os instrumentos para encurralar o principal adversário político e, via confronto com Trump, melhores chances eleitorais. O custo das provocações de Lula aos Estados Unidos, muitas delas completamente desnecessárias. Esse custo também é alto para o país e está apenas no começo. Vai empurrando o Brasil para uma dificílima posição geopolítica. Para o país, é como se fosse duplamente um refém. Há quem diga, nos bastidores, que Flávio Dino não entendeu a gravidade do momento. Enquanto tenta mostrar força política, está destruindo a credibilidade que sustenta a economia. Nos corredores de Brasília, o STF também observa com apreensão. Porque se Dino se tornou o rosto político das decisões que assustam os bancos, Moraes é o símbolo jurídico que alimenta o mesmo pânico. A combinação é explosiva. Um ministro da Justiça politizando o sistema e um ministro do STF radicalizando decisões. O resultado? Instabilidade em dose dupla. Wack encerrou sua análise com um alerta sombrio. Não se trata apenas de política, é economia. E quando a economia perde confiança, nenhum governo se sustenta. O recado está dado. Bancos e empresas já estão em alerta máximo. O governo finge normalidade. Mas a verdade é que a decisão de Dino foi mais do que um erro. Foi um tiro no pé que pode custar caro ao Brasil inteiro.